Estou de volta aqui com o Marcelino Vieira. Marcelino, a Factory sempre foi uma opção bancária. A Factory compete com o banco em juros? Em momento algum, João, em momento algum. O problema é o seguinte, gente, o que vocês precisam entender é que um banco igual o Bradesco, ele tem 20 mil produtos. Eu só tenho dinheiro para oferecer para o meu cliente, João. Os nossos juros, João, eles são tão baratos que eles oscilam de 2,9 a 4,9, dependendo do montante que você pega. A gente não compete com o banco em momento algum. Como eu trabalho, João, quando estoura o limite seu no banco, aí você vai lá e procura a gente, percebe? Duplicatas, que é o que a gente pode fazer, né? Empresas que estouraram o limite no banco. O banco deu 50 mil de limite para a empresa X. Ela precisa de 80 mil, João. Então ela tem um limite de 30 mil comigo. Eu funciono, João, é nisso aí que eu te falei, nessa gordurinha dos bancos. Em momento algum eu vou competir com o banco. E a sua inadimplência está grande? Baixíssima, João, abaixo de 3%. Baixíssima, mas por causa disso que eu te falei. Eu trabalho só com a minha carteira desde 1988. Eu não tenho pego clientes novos, João, só se for indicados e endossados por alguém, né, que faz o aval pra gente. João, tá complicadíssimo o cliente novo. E o governo federal? A Dilma, para sair de uma crise, ela fez promessas mirabolantes. Está sem dinheiro e o Estado precisando de obras e investimento. No que vai dar essa loucura de juros da Dilma? Essa política aí para reverter, para acabar com a inflação dela? A Dilma é um caso de incompetência, telespectador, de incompetência jamais vista na história do Brasil. Primeiro PAC dela, nada saiu do papel. Depois ela disse que iria fazer o trem-bala, 32 bilhões. Nós não temos trem-bala nenhum. Agora ela vem com essa política agora que vai liberar quase 200 bilhões de reais. Ora, gente, ela está simplesmente privatizando tudo aquilo que o Fernando Henrique falou há 12 anos. Ela está tentando colocar em prática agora. O que ela quer fazer? Que nós, empresários, possamos fazer a coisa. A gente faz, com certeza, empresariado faz. Mas ela tem que dar elementos, porque o governo é assim, ele joga uma regra e depois ele muda a regra, na metade do caminho ele muda a regra, o empresariado não confia. O que ela quer fazer? Duplicar as rodovias, ferrovias, é isso que ela quer fazer, João, mas 40 bilhões desses quase 200 bilhões que ela falou, João, não estão acordados. Ou seja, só vai ter a votação em setembro, que você sabe que agora os parlamentares eles vão entrar em férias. Cuidado, gente, que eu acho que é mais uma promessa dela que não vai ser cumprida. Essa privatização dela, a esperança é que a iniciativa privada entre, porque o cidadão, o empresário, ele administra melhor que o governo, né? Perfeito, João, brilhante. Era tudo que o Fernando Henrique queria, João. Você lembra quando ele falou que ele ia privatizar? Eles ganharam a eleição em cima dele. Gente, nós temos que privatizar até pracinha. Até pracinha. Eu sou contra o governo tocar qualquer coisa. Imagina essa redação aqui, João, se fosse o PT que administrasse essa redação, ou qualquer outro partido, teria 80 funcionários aqui dentro. Gente, o empresariado, ele faz. Se você der condições para ele, ele faz. Mas se não for privatizado, o Brasil não vai voltar a crescer, João. Nós temos que privatizar tudo. E põe agências reguladoras, João. Aí eles falam, energia é complicado. Põe agência reguladora em cima disso aí, não acontece nada. É muito antipática a palavra terceirização, privatização. Aqui em Santa Rosa mesmo, fala em privatizar o SAI, os caras faltam pouco dar tiro nos prefeitos, né? Privatizar não é uma coisa assim que possamos dizer um remédio saudável, não, né? Mas eu estou te falando, João, coloca uma agência reguladora, todo prefeito faria essa revisão, João, em cima do SAI. Imagina o SAI enxutinho, João, encolhidinho, com essa arrecadação que ele tem, e com a agência regulando o SAI, porque ele é uma autarquia, né, João? E assim a nível de Brasil, gente, imagina todas as empresas, se a gente vendêssemos todas as estatais, e deixasse o empresariado administrar isso aí. O empresariado vai subir preço? Não vai, gente. A regulação de mercado, o mercado é que regula preço, não sou eu que regulo o preço, não. Se eu colocar gasolina cara, não vende. Se eu colocar isso cara, não vende. E o Fernando Henrique, ele foi muito feliz, João, que ele tinha aquelas agências que regulavam exatamente isso aí. Aí veio esse novo governo, João, e desandou tudo. E vem também de cima para baixo o Estado, cheio de obras sem dinheiro. E o Estado depende do dinheiro federal. Então, roleta russa, né?
Perfeito, João, e atinja tudo, municípios, estados. Aí o governo promete, você vê, João, no Brasil todo aí, João, estive em Foz do Iguaçu agora, amigo telespectador, uma universidade fantástica. Está lá parada a universidade, que o governo não vai repassar o dinheiro, porque aquelas empresas do Lava Jato estavam envolvidas nela. Eu vi lá um lugar para o jovem estudar, não pode terminar a universidade, porque a empresa que estava fazendo a universidade, ela está envolvida no Lava Jato. E assim vão ser centenas de outras obras, João, no Brasil paradas, porque a empresa que estava fazendo era corrupta. Tá vendo como é que o governo federal, ele põe a mão dele, João, e não funciona. A mão dele é pesada, gorda, sabe, João, burocrática. O governo tem que tirar a mão disso. Na sua opinião, o que o cidadão comum tem que fazer para fugir dessa armadilha atual? O cidadão comum, ele tem que especializar, ele tem que estudar, ele tem que especializar, ele tem que se agrupar, ele tem que conversar, eles têm que ter uma força junto, ele não pode vender a alma dele pro diabo de jeito nenhum, sabe? Ele tem que se organizar, João, para criar cooperativas nos bairros, que era o meu grande sonho, João, que a pessoa ficasse no seu próprio bairro, ele evitaria o Vale Transporte, o Vale Alimentação, e dentro daquela cooperativa ali, todo mundo trabalhasse, João. Porque agora, com essa crise, ou você vai ser empreendedor, João, ou vai ser comer o pão que o diabo amassou. Marcelino, o problema do desemprego não é só nos governos, nas grandes empresas. Por exemplo, em Setaguá, às vezes você entrava numa loja, os vendedores ficavam trombando em você para te oferecer. Hoje você chega numa loja, é muito difícil aparecer um vendedor para te atender. Corte de custos, né? Assustador, João, assustador. Sete Lagoas, no contexto nosso aqui, gente, eu tenho visto o comércio, lugares famosos, João, aqui, bares famosos que você conhece, fechado aos domingos, João, bares fechando um dia sim, um dia não. A gente percebe que a demissão em Sete Lagoas, ela foi silenciosa, João, mas ela foi em massa. A demissão aqui, ela foi em massa. E agora com a Iveco perdendo a verba do governo federal para deixar de fazer os veículos militares, a gente vai ter outros empregos, João. E montadora, João, eu fico muito triste com esse negócio, porque montadora, ela sobe o preço demais do carro. A primeira crise que dá, João, ela põe todo mundo em férias e volta para o país dela. Quando a coisa melhora, ela volta. Né? Nós temos que rever isso aí, João, porque dá muito subsídio para a montadora, João. E depois ela simplesmente, você viu lá em Juiz de Fora, né? Deram uma montanha de dinheiro para a Mercedes, João, e ela simplesmente não funcionou até hoje. Marcelino, você é muito inteligente, por que você não participa do mundo político? Olha, João, já me chamaram diversas vezes, mas a minha vocação é para a economia, João. Eu respiro economia, eu vivo a economia 24 horas por dia. Eu prefiro ficar no meu ramo administrando as minhas empresas, João. Tá certo. Marcelino, nós estamos chegando ao final. Foi uma honra ter uma pessoa do seu nível para vir conversar comigo no meu programa. Muito obrigado, até a próxima. Vai com Deus. Obrigado, João. Eu estou aqui, João, até para prestar uma homenagem para você, que é meu ídolo, João. Eu tenho você no meu coração, adoro você, João. Sete Lagoas inteira adora você. Todo lugar que eu ando, empresariado, respeita você. E eu gostaria de agradecer ao amigo telespectador de ter vindo e dizer para o amigo telespectador que vocês têm uma lenda viva aqui, que é o João Carlos, que é o nosso grande amigo. Vai com Deus. Amém. Telespectador, eu volto em breve. Fique com Deus que eu vou com ele. Tchau.